Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É um episódio que nós falamos muito sobre também empreendedorismo, sobre família e falando sobre dinheiro. E hoje nós vamos estar aqui com uma pessoa incrível, né? Já está em Portugal há 5 anos. O nome dele é Guilherme Araújo, tem 27 anos. Ele é casado com a Kelly, empreendedor, a marca pessoal, digital e com certeza muita coisa na área do desenvolvimento pessoal. E hoje vai ser muito bom falar aqui com o meu amigo Guilherme. Guilherme nos deu um grande apoio em muitas áreas, inclusive foi ele que nos ajudou muito no evento Mansa Musa. Se você ainda não viu esse evento, vê aí, você vai ver lá o trabalho da área digital do Guilherme. E, Guilherme, seja bem-vindo, que bom ter aqui você com a gente. É um privilégio poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir essa vista maravilhosa aqui para nós. Já cheguei, já fiquei impressionado. Legal, né? Parabéns pelo desenvolvimento aí. É um prazer poder estar comunicando aqui com essa turma toda, passar uma mensagem para eles. E vamos embora, estamos abertos aqui para poder ensinar e aprender. Muito bem. Guilherme, qual foi aí? Você já chegou aqui há 5 anos aqui em Portugal, certo? Isso, pastor. Para ser exato, a gente faz 5 anos em dezembro. Mas eu já falo que tem 5 anos, que Já está dentro dos cinco já anos, está né? dentro dos 5 anos que a gente está vivendo. E quando você chegou aqui, já trabalhava nessa área que você trabalha? Trabalhava. Eu tinha uma empresa no Brasil que era voltada para comunicação visual. Eu sou formado em comunicação visual e lá eu trabalhava muito no ramo de gráfica mesmo, né? Então fazia cartão de visita, panfleto, fachada. E aí a gente deixou essa empresa lá para vir para Portugal. Que no finalzinho eu já comecei a ver que esse mercado ele me deixava uma margem muito pequena, né, dentro. E aí a gente pulou pro lado digital, porque o que que eu digo nessa margem pequena? Porque o cartão de visita, você errou uma letra, já era, Já perdeu foi. tudo. E aí não tinha como consertar, para consertar tinha que imprimir outra. Aí eu vi que a mídia social, ela me trazia muito mais recursos ali. Se eu errei, eu corrigia, mandava de volta, não perdia nada. Uhum. E aí a gente migrou para essa área. Então, quando eu saí do Brasil, eu já executava mais ou menos o que eu faço aqui hoje dentro de Portugal. Tá, mas nós estamos num tempo de aceleração muito rápida nos dias de hoje. Como é que é o empreendedorismo para acompanhar essa velocidade toda? Porque nas inteligências hoje artificial, o trabalho de vocês, de algum momento, se não for atualizado com essa inteligência, fica para trás, não? Fica totalmente. E eu falo que é um renovo todos os dias, né? A gente precisa estar mergulhado naquilo que o mercado está pedindo. Então é a orelha sempre atenta para poder ouvir aquilo que está sendo os rumores, aquilo que tem de ferramenta nova e testando. Eu costumo dizer que teste é rei. Então, Uhum. cara, eu preciso testar a todo momento. Todo momento eu estou testando, estou validando ideias. Então a gente está sempre informado daquilo que está acontecendo no mercado, trazendo para a gente, executando para ver aquilo que surte efeito. Porque a pessoa fala assim, hoje a inteligência artificial fazem tudo. Não é bem assim. Não, Não é bem assim, porque eu também uso algumas ferramentas e a questão não é ter inteligência, é fazer as perguntas certas, né? Que você pode exatamente. falar assim para um funcionário, vai lá, eu quero uma salada de fruta, né? Vai lá e busca laranja. Aí o funcionário vem. Vai lá e busca banana. Vai lá e busca, ou seja, o funcionário pode ir buscando um por área, mas se você também pode dar um comando. Vai lá, busca uma laranja amarela, assim, com maçã e tal, tal. Ou seja, não é o fazer, mas como fazer. Isso acontece muito na sua área, ou não? Muito, muito. A gente precisa ser específico, né? A palavra Certo. que o senhor usou é muito correta. Porque eu posso ser genérico, ela vai ser genérica comigo, a IA. Entende? Então, à medida que eu aprofundo, eu consigo dar um insumo para ela poder trabalhar, ela vai ser mais específica comigo e entregar aquilo que realmente eu quero. E a IA, o pessoal, eles utilizam hoje como fazer tudo sozinho. E não é assim. O que que eu Exatamente. preciso fazer? Eu preciso entender que ele vai acelerar o meu processo. Que o povo quer cortar caminho. Só que o Entendi. processo é o que ensina a gente. Então eu preciso saber a minha expertise, saber nomenclatura, saber a técnica para me poder pedir. Então ela acelera o processo. Hoje, para a gente redigir um e-mail, por exemplo, é muito mais rápido. Então eu falo ali com a IA o que que eu quero, pontos que eu quero que ela escreva, e ela escreve mais rápido que se fosse eu digitando. Entende? Então eu preciso aprender a pedir o processo para ela, não querer já o final logo, porque aí senão a gente vai ficar decepcionado. Então significa que nesse tempo é uma forma de ganhar muito dinheiro se o cara que sabe trabalhar com essas ferramentas, né? Eu ganho dinheiro assim, você. Eu faço E dinheiro com essa rápido, né? forma. E até facilita para quem sabe, né? Demais. Antigamente, para eu fazer um cartaz, por exemplo, rapaz, era uma canseira. Porque a gente falava, mandava lá
pro cara que era o design, Uhum. que estudou demais para aquilo. Aí você mandava para ele a ideia, né? Aí ele falava já, não, só umas 2 ou 3 formas que você pode mudar. Ou então era literalmente limitado. Você manda a ideia, beleza, é isso aqui, mas agora muda a cor, muda isso, muda aquilo. Ou seja, era muito limitado, né? Hoje não. Hoje você fala, quer um cartaz assim, assim, não gostei, pode falar 300 vezes que ela até chegar no que Ela vai você quer. fazer. E depois que não chegar, você pode ir lá, pegar o original e continuar formando e depois voltar de novo e corrigir, certo? Então, Dá então possibilidades. o cara que estudou muito e souber trabalhar com as ferramentas, só vai acelerar o Vai processo, acelerar. porque o preço dele é o mesmo, só porque o tempo de trabalho foi mínimo. E o pessoal fica com medo, né, de ser substituído por isso. Mas na verdade, se você aprender a operar, você não vai ser substituído nunca, porque precisa de alguém operando essa inteligência E artificial. vai rentabilizar mais para quem que é profissional. Totalmente. Eu atuei na área de design durante 8 anos. Então, eu tenho uma expertise muito grande dentro dessa área. E eu vi muito designer agora preso naquilo que era o antigo. Por exemplo, isso é uma ferramenta nova, que é o Figma. O Figma está dominando o mercado. Isso só para desenho, só para design. Isso, é para design, para construir site, criativos, tudo isso lá dentro. Dá para fazer uma ferramenta muito mais intuitiva. Só que o povo fica preso no Photoshop. E o Photoshop tem muita coisa que dá para fazer ali dentro no sistema de, vamos pôr, de manipulação. Imagem lá é melhor de tratar e tudo mais. Só que o Figma hoje, ele te dá o mesmo resultado de uma forma mais assertiva. Só que o pessoal fica preso dentro do passado. E aí a maioria do mercado digital, o empreendedor digital, ele fica preso em coisas que ele já fez, ferramentas que ficaram para trás. E se você ficar se apegar em ferramenta, você não vai viver um novo e exponencializar, que é justamente o que o pastor está falando. Eu preciso acelerar. Então, para mim acelerar, o que está de novo no mercado? Então, eu vou pegar a inteligência artificial, ok. Então, eu sendo designer hoje eu utilizo. Eu tenho um designer dentro da minha equipe, só que eu tenho inteligência artificial que às vezes eu nem comando o cara. Eu vou lá, ponho, ó, quero assim, 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 sai o que eu quero. Aí E o que se eu não vejo que saiu, manda para ele e corrige. exato. Põe, ó, tentei aqui fazer, irmão, preciso disso e disso e disso. Ele tem a expertise dele, ele vai utilizar. Exatamente. É igual Acelera. o robô que vai limpar uma casa, né? Nos cantinhos tem que ser humano. Né? Exato, Em exato, alguns lugares, aqui não alcançou, a gente vai lá e dá o toque daquilo exatamente. que quer. Boa E, analogia. e isso é muito, muito bom, porque está na base do crescimento, do desenvolvimento. Por exemplo, eu escrevi um livro, que é Os 40 Inimigos da Prosperidade. Ele está por aí. Esse livro, Pablo Marçal usou ele para ganhar alguns milhões. E glória a Deus por isso, porque para isso que é o livro, Coisa para boa. desenvolver as pessoas, né? E eu tinha uma matéria, gravei um videozinho, como escrever um livro em 40 dias. Eu quero essa, viu? Eu quero, que eu Sim, tenho mas aquela não bate vale aqui. mais, já foi. Ah, aí não. Hoje é como escrever um livro em um dia. Melhorou, hein? Melhorou. Por quê? E outra, não é igual as pessoas fazem com inteligência. Nada disso. Eu gravei um curso aqui de manhã, hoje, manhã, não, mais semana passada, um curso aqui de manhã é Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma. Top. Entendeu? Porque o texto diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas Jesus não disse que você tem que perder a alma para ganhar o mundo. Uhum. Então, o que que eu pus? Como ganhar o mundo inteiro sem Sem perder perder a a alma. alma. Gravei o curso da manhã. Eu pego esse áudio, jogo no YouTube, ele transcreve para mim, não precisa transcrever. Se eu for na ZIA também, mas não tem nenhuma, entenda, não tem nenhuma é, é, canal melhor do que o YouTube até hoje. É muito bom. Porque o YouTube vai Muito bom. transcrever, não tem lá a área de transcrição Uhum. de tudo que você fala. Depois eu tô lá, daqui umas 5 horas, mais ou menos, que eu pus o vídeo, 4 horas, já tá tudo tendo escrito. Tudo que eu falei na janela aberta. Eu vou lá, pego esse áudio, todo ali, beleza? Vou nas inteligências e diz corrija e melhora. Com a minha fala. Não é a fala da inteligência. Não é faz um livro aí. Que muitos fazem isso Uhum. hoje. Faz um livro com esse tema. Me dê 5 tópicos, agora desenvolve. Não, não é isso. Porque fica sem vida. Verdade. Quem lê os meus livros, a minha literatura, tem que saber que quem está falando é o Adeildo. Com certeza. Mas o Adeildo melhorado. Compreende? 2.0. Exatamente. Aí o que, que eu faço, Guilherme? Pega aquele áudio, coloco lá. Ou seja, é questão de 2 horas, eu já estou com o livro tudo corrigido. Então o que, que eu fiz? Gravei o livro de manhã, coloquei ele no YouTube, esperei umas horas para transcrever, peguei esses escritos, coloquei na IA, né?
ela corrigiu, me colocou referências bíblicas, aí entra com o humano na diagramação. Na IA também pode diagramar, mas eu lembro com o humano e ele vai diagramar. Depois que ele diagramou tudo, colocamos de novo para ver se está tudo certinho. Hoje já não precisa muito mais de gente para corrigir, porque a IA corrige Tem tudo, a corrigindo. Muito bom. entendeu? Pronto, tá Então, pronto em um dia. em um dia, um livro, só Doideira, basta querer, doideira. Muito entendeu? bom. Se você, Eu tava nesse impasse, pastor. Eu quero escrever um livro, eu só que te eu faço fico, eu passo a fico me passo. perguntando. Qual que seria o tema? Olha, hoje, a vida que eu vivi, eu queria falar sobre as fases de vida que eu vivi. Eu, por muito tempo, pastor, eu parei de acreditar na minha história, porque eu achava que a minha vida ela foi boa, então não ia impactar ninguém. Eu não tive sofrimento. Eu vejo muita gente contando história de sofrimento. Eu não tive sofrimento. Olha que bom. Entende? É só contar o que seus pais fizeram, conta a história dele para te dar uma de Exato. sucesso. Vamos lá, vamos por data nesse lançamento do livro. Bora? Vambora? Bora. Vamos pôr data. Deixa eu ver, eu tô. Não, se o senhor disse que é um dia, vamos pôr um mês, eu faço esse negócio então. Tá, um mês não é data, Vamos lá, né? hoje é dia 2. Dia Hoje é dia 2. 2. Você já viu algum calendário daqui um mês? Não Não tem. tem. Dia 2 de abril. Depois de abril vem Maio. maio. Então, do dia 2 de maio, hein? Nós estamos juntos. Vamos ver, dia 2 de maio vai ser num sábado. Em algum lugar que você vai fazer o lançamento? Podemos pensar nisso. O evento, que dia que é que nós marcou o evento? E tem que ser no evento. 17, 18 de Por maio? isso é que tem que ser pensado. 17, 18 de maio. Isso. Nós vamos lançar aqui ao vivo uma marca. É segundo, então é. Não, foi 23, 23, lembrei. Foi 23 foi o jantar, dia 23, Que dia que é? Sábado. no sábado. Ó, como é que você grava. Dia 23 de maio, no sábado, às. Vai ser por volta do meio-dia, né? Não tem hora por volta de meio-dia. 9h30, né? 9h30 da manhã começa. Seja específico. Começa. A hora do lançamento mesmo, quando é que você quer fazer? Antes ou É depois no do meio almoço? ou depois do almoço? Não, pode ser antes do almoço, a gente já Então, no faz o início, lançamento no 9h30 início. ali. 9h30, É, então. 9h30, abertura e já lançamento do livro para deixar o pessoal já comprando. vambora. Pegou? Tá feito. Mas quanto tempo que esse pessoal demora para entregar lá no, na 2 semanas. 2 semanas? Então você tem que terminar o livro antes, 2 semanas antes, para mandar imprimir o livro. Fechou. Qual é o tema do livro? Bom, mas eu não Vai sei, não pensar quero levar. ainda? Eu não quero levar pra um lado de biografia, sabe? Eu Não tem quero problema. Então você vai levar pensar, pra isso. Vou certo? pensar e passo pro Ok. senhor. Contrato agora. Agora é o contrato. Se você não conseguir lançar até dia 23 de maio, qual é a multa que você vai me pagar? Vamos lá, vamos combinar. Um tempo curto? Quanto que custa a mentoria do senhor? A minha mentoria? É, 3.500 euros. então pronto, tá combinado. 3.500 euros se eu não lançar o livro. Tá vendo aí, gente? Se esse livro não sair até no dia 23 de maio, ele me deve 3.500 euros. Isso significa, tá vendo como é que eu fico rico? Entendeu, não? Porque um bocado de gente promete e não cumpre, tem que pagar. Eu já... Agora é o seguinte, se você lançar, eu vou te dar 100 euros no livro. Fechou, Pegou? combinado. Eu vou pagar 100 euros num livro seu. Mesmo que o seu livro seja mais barato, eu vou lhe pagar 100 euros. Vou pagar 120, que é o preço do livro de ouro. Fechou. Você já tem ele? Tem, Então, eu vou te pagar o mesmo preço que você pagou para mim, eu vou pagar no seu livro, ainda que seu livro seja pequeno. fechou. Se você não me entregar, 3.500 para cá. Se você conseguir, eu te dou 120 que eu quero a história. Para mim, o dinheiro importa. Fechou. Combinado. Combinado, se vira. Tá vendo aí como é que desenvolve? Se nós não fizéssemos isso com o Guilherme, quando é que esse livro ia sair? Ixi, não ia sair não, que eu já tenho um tempão, já falei isso, ó, já tem tempo. Já falou há tempo já que ele tá vendo. Você tá entendendo? O que que adianta? O mentor, o que que faz? É aqui, ó. O investimento. Mas por que que o seu é muito menos? Porque eu já escrevi 22. Já tem um resultado. Entendeu? Eu já tenho. Então, um amigo meu, falou que eu e um amigo meu fazemos isso com as pessoas que querem ser escritor, né? E o amigo meu pagou cento, ele falou, quando vai aparecer o seu livro no Brasil? Que é um que eu vou escrever sobre parábolas de ouro, o manual econômico de Jesus. Ele falou, quanto vai valer? Eu disse, R$ 120. Tá aqui o dinheiro, tô esperando. E já tá a data, você pode olhar ali atrás, ali, ó, que é a última coisa que eu vou fazer, que tem que lançar o livro. Então, ou seja, se eu não fizer esse livro, cara, eu tenho que pagar R$ 12.000. É 100 por 1. Pressão aumenta.
que você acha que eu vou fazer? Só aumenta. O livro. É lógico. O que você está precisando? De uma pressão. Vamos lá fazer uma coisa prática aqui para você entender, porque o programa aqui é podcast. Você tem 50 mil na sua conta para gastar? É, hoje? Aí eu pego e falo para você, a casa vale 500 mil. Se você me arrumar em 24 horas, eu te vendo por 50. Arruma ou não arruma? Ah, e vai com o carro na garagem. E aí? Dá um jeito, dá um jeito. Entendeu? O cara vende até a mãe. Dá um jeito, não quer saber como. Então o que você está precisando? Pressão. Motivação e pressão. Porque uma casa que vale 500 mil, você compra por 50 e vai com 2 carros na garagem, o que você acha? Coisa boa, né? Vende, arruma ou não arruma? Arruma na hora. Dá um jeito. Compreende? Olha a diferença. Então todo mundo tem dinheiro. E ele não tem uma pressão, ele não tem uma confusão. Que foi o que nós falou aquela hora. Não tem gente boa pra estar do lado também, né, pastor? Tem Ente- muita gente mal assessorada. Exatamente. Olha, a mentoria, gente, acredite, eu não achava que era tão importante. Por quê? Porque a mentoria te tira do lugar. Você virou um escritor hoje, cara. Né? Você virou um escritor. Agora vamos imaginar comigo. Se você vender esse livro, não sei, eu vendo livro aqui de 20, de 30 euros, 10 euros. Vamos pro básico. Se você vender um livro por 20 euros. 20 euros. Cara, e se for o que você vender 1 milhão? É verdade. E como é que você vai saber? Tiver na Amazon e vender 1 milhão desse livro. São 20 milhões que cai na tua conta. E como é que você vai saber, Guilherme? Se você não escreveu, Só tem que fazer, né, pastor? Tem que fazer. eu já estou no 22, tentando. Uma hora eu acerto. Acerta a mão. Pegou? Mas coisa. Vamos lá. Agora eu já fiz muita pergunta, vou dar a oportunidade também de você fazer pergunta e nós vamos aqui no ping-pong, né, Marcos? Manda pergunta, pode fazer pergunta se você quiser, pode expressar a sua vida, pode contar também um pouco a sua história. Boa, pastor. Eu queria perguntar algo que eu carrego comigo aqui e eu acho que muita gente fica em dúvida se é certo ou se é errado. Ok, A gente, numa vida com Deus, a gente já sabe que a gente tem uma herança, ok. a gente sabe que a gente vai ter uma recompensa, né? É errado eu olhar para a recompensa para ter uma vida com Deus? Claro que não. Explica Esse pra gente. foi pregado, tipo assim, ó, dê o seu dízimo, dê sua oferta, mas não espera nada em troca. Não é isso? É o que é falado. Pois é, eu não faço assim com Deus. Tudo que eu faço é intencional. Tudo. Tudo que eu faço é com interesse. Eu não sou interesseiro, mas eu sou interessante e tenho um interesse. Quando o agricultor joga uma batata na terra, ele tem interesse de ela reproduzir ou não? Com certeza. Pois é, se a terra, que é a terra, vai me produzir, você acha que a pessoa chamada terra não vai me retroceder? Agora, o próprio produtor, ele é interesseiro na própria terra, porque não semeia aqui esperando a terra dos outros, é na própria terra. Uhum. Mas com o ser humano já é diferente. Eu semeio em você. O ser interesseiro é esperando que você me faça alguma coisa. Mas o interesse, já eu faço para você, Deus vai levantar outro para fazer para mim. Entendi. Você entendeu? Quando a Bíblia ela fala então de gerar segundo a sua espécie, seria nesse sentido, né? Exatamente. Então, ou seja, você pode ter um relacionamento com Deus e todo mundo aqui tem um relacionamento com Deus de interesse. Interesseiro. Alguém de vocês aqui tem Jesus no coração? Todos. Foi por interesse ou não? Com certeza. Interesse de ir pro céu, ser protegido dos demônios. Ou não? É o interesse ou não é? Então é o interesse. Você dá o dízimo por quê? Porque tem uma promessa. Trazer todos os dízimos e eu repreenderei o devorador. Então você quer dizer que aqui repreende o devorador. Por isso você traz o dízimo. Nem ora, só entrega. Então pode sim. Você pode chegar em diante de Deus, porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem recompensa. Tem recompensa só de você buscá-lo. Tem recompensa. Porque Deus não deixa você sem recompensa. Só de você orar e te paga. O tempo que você fica lá. Não fica devendo nada pra ninguém. Entendeu? Muito bom isso, pastor. Então, ou seja, isso tira um peso, te dá uma liberdade. Antigamente, Guilherme, alguém falava assim pra mim, e eu achava que era mentira. A pessoa falava assim, ó, eu não trabalho pelo dinheiro. E eu falava, história, rapaz. História, Que você moça. trabalhasse. Hoje eu entendo, é verdade.
Vai além, né? No começo você trabalha por dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Mas você chega no nível que você começa a fazer um programa igual esse, o que que eu tô ganhando com isso aqui? Um propósito agora. Entendeu? E mas qual que é o meu interesse? Uma vez o Marco falou, queremos também que o Guilherme se projeta. Qual que é o meu interesse? De alcançar a vida. Qual é o meu interesse? Mudar a mente das pessoas. Qual que é o meu interesse? Projetar a palavra. E dinheiro. Não, moço, dinheiro nem vem daqui, vou em outro lugar. Entendeu? Hoje eu entendo que realmente, quando você está dentro do seu propósito, Faz sentido. não é o dinheiro. Não tá nem trabalhando mais, né, Mas eu pastor? tenho um interesse. Qual é? Total. Mudar a vida. Se eu mudar uma vida, valeu a pena. É Olha o verdade. interesse aí. É verdade. Então, tudo na vida tem que ter sim um interesse, inclusive o meu relacionamento com Deus. Muito bom isso. Entendeu? E a gente aprofundando um pouquinho, a gente tem isso, o exemplo que a gente até estava conversando, né? Eu lembrei de Davi. Davi foi interessado ali em matar o gigante por causa da recompensa, né? Então temos que olhar para a recompensa. Mas como é que Davi, pastor, ele foi reconhecido o homem segundo o coração de Deus, sendo tanto que ele errou? Uma coisa bem interessante, essa história, ela não está na Bíblia, porque tem coisas extra-bíblicas. Dizem que quando Davi pecou contra Deus, ficando com Betseba, ele merecia ser apedrejado, porque tinha cometido um adultério, né? E aí a história diz que Davi foi orar, e quando ele foi orar, ele reconheceu o erro. E ao reconhecer o erro, ele falou: Eu pequei somente contra ti. Retire de tudo de mim, mas não retire teu espírito. Todas aquelas orações de Davi Uhum. tem salmo. Aí a história dizem que as pessoas chegaram para corrigir Davi, porque o rei não é qualquer pessoa que corrige, tinha que ser um profeta ou sacerdotes. Aí chegou perto dele e falou: Olha, gente, eu quero falar para vocês que Deus me perdoou. Aí ele disse assim: Ah, mas aí é muito fácil, Davi, porque Davi é chamado de profeta. É muito fácil você pecar e dizer assim que Deus me perdoou, profetizando para você mesmo. Ele falou: Não, vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte: tem a Arca da Aliança, não tem? Tem. Deixa eu entrar lá dentro. Porque lá dentro só tem um homem que pode entrar, que é o sumo sacerdote. Vocês vão me amarrar uma corda e eu vou entrar além do véu. Se eu morrer, vocês me puxam para tirar o corpo. Entendeu? Eu vou entrar. Porque se tiver que morrer, quem vai me matar é Deus, não é vocês não. A história diz que ele Doideira. abriu uma rua e voou. E quando ele viu a arca, ele pulou na arca e abraçou e disse: Deus me perdoe. Retire de tudo, entendeu? Me perdoe, me perdoe. Aí ele ouviu uma voz que saiu de dentro da arca. Davi, segundo o meu coração, que não foi como Adão, que correu de mim, mas correu para mim. Poderoso isso. Entendeu? Poderoso. O poderoso de Davi é que mesmo quando ele pecou, ele não correu de Deus. Ele correu para Deus. É aquele filho que está todo sujo, mas sabe que abraçar o pai vai sujar também com ele, mas não vai brigar porque sujou, porque o abraço não é de outra coisa a não ser de misericórdia. Então, Davi ele foi muito sincero, muito reto. Por exemplo, quem mandou Davi matar Golias? A circunstância. Foi Ninguém. ele que decidiu. É, ninguém. Olhou para a Menino de recompensa. 17 anos. Quem mandou Davi? Ninguém. O que ele fez? Peraí, você tá falando com quem? Contra o meu Deus? Você tá... Então, Ele já defendia o nome de Deus antes de estar lá. Você tá entendendo? Então, ele tendo pecado, a essência dele não deixou de ser. Deixa eu te fazer outra pergunta básica. Se você pegar um porco e pôr no palácio, o porco vira príncipe? pela Não, natureza dele, não. mas o palácio vira chiqueiro. Vira. E ele transforma. Verdade. Então você é o que é, cara. E se você é a imagem e semelhança de Deus, você pode estar desculpa, no meio da fossa. É só tomar um banho. Você continua sendo o que é. E quem te dá esse banho? O Espírito Santo. Quem te dá esse banho? Deus. Ah, mas ele pecou. Pois é, Jesus olhou para a mulher e disse: Vai, não peques mais. Eu não te condeno. Então não é os seus pecados que fazem você. Não é a sua santidade que faz ser um homem segundo o coração de Deus, mas é a sua entrega por completo a Ele. E Deus vê na sua sinceridade.
Há uma mulher na Bíblia que ela foi salva, Guilherme. Guilherme, ela foi salva e os pecados foi perdoado sem ela abrir a boca, só dando uma oferta. Olha que loucura. Vamos de novo. A mulher chegou perto de Jesus. Ela não abriu a boca, ela não pediu perdão, mas ela trouxe uma oferta, que foi um vaso de alabastro, jogou nos pés de Jesus. Uhum. Aí eles falaram assim: se soubesse quem era essa mulher, se todo mundo soubesse que essa mulher era, era, era pecadora, se esse homem fosse profeta, e saberia que ela era pecadora. Aí a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta: Simão, tinha um homem que devia 50 denários, o outro devia 500, e o rei perdoou os dois. Qual dos dois que ele mais amava? Ele disse: suponho que é o que devia 500. Ele falou: pois é, eu entrei na tua casa, você não me ungiu com azeite, você não me deu um beijo no meu rosto, você não lavou meus pés. Mas essa mulher, desde que eu entro aqui, não pare de molhar os meus pés com as lágrimas, enxugar com o cabelo, ela me ungiu. Aí, sabe o que Deus está dizendo? Simão, você só deve 50, mas essa mulher deve 500. E a quem mais amou, mais perdoou. Filha, perdoado estão os seus pecados e sua fé te salvou. Aquela mulher não pediu perdão, aquela mulher não pediu para Jesus salvar ela, mas por causa da atitude dela, da oferta e da entrega, e de servir não só com as mãos, mas também com o corpo, que era com o cabelo, enxugando. Jesus disse o quê? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só. E tem gente clamando até hoje, indo para a igreja, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Sabe por que uma pessoa pede perdão duas vezes? Porque ele não tem convicção que a primeira foi perdoada. Ai, que Deus. Isso é verdade. E tem muita gente que vive nesse estilo de vida, né, pastor? E a vida com Deus, ela é uma vida leve. Então eu acho que a gente, cara, errar, a gente vai errar, sacode a poeira, levanta, continua. E quando foi a primeira vez, assim, que o senhor teve aquele toque no seu coração, que o senhor decidiu viver esse estilo de vida que o senhor tem hoje? Foi repentino? Foi uma coisa que aconteceu de repente? Foi uma coisa que logo em seguida o senhor já começou a responder? Qual que foi essa transformação para o senhor ter essa visão que tem hoje? Eu acho que a vida, ela não, pelo menos para minha vida, não foi de um dia para a noite. Ela é construída ao longo da vida e da caminhada. E eu ainda estou longe de onde eu quero chegar. Eu já cheguei bem longe, mas eu ainda estou longe do que eu quero. Mas eu sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus, desde os 10 anos. Minha mãe ia para a igreja, eu estava com ela, eu sempre buscando a Deus. Mas teve, claro, Guilherme, momentos na minha vida que marcou minha vida para sempre. E uma delas foi quando Jesus entrou dentro do quarto, falou comigo, eu senti a voz dele entrar dentro de mim. E eu não queria perder, e não quero perder essa essência que ele deixou dentro de mim para nunca. Então, na vida financeira não há um boom, na vida espiritual não há boom, não. Há uma construção. Ah, mas foi naquele dia que o Espírito Santo te marcou. Pois é, mas você teve que construir até aquele dia. Então a vida, ela é contínua. O beleza da vida não é você chegar aqui em cima do monte. Você chega em cima do monte, você vê, é muito alto. Mas a beleza da vida foi na caminhada, desde o porto até aqui. Porque aqui é só o ponto de chegada. A beleza da minha vida foi na caminhada, no percurso. E é aí que conta a sua vida, Sucesso. o processo. Então, como eu ainda não cheguei, eu ainda estou no processo. Legal, muito bom isso. Entendeu? Muito bom. Eu ainda estou na caminhada, entendeu? E quando eu morrer, que eu vou morrer com 103 anos, quando eu morrer, eu vou estar escrito lá no meu túmulo uma frase que eu já deixei guardada para 103. Eu tenho projeto quando eu tiver 103 anos. E já tem uma frase. E a frase que vai estar no meu túmulo vai ser escrita assim, ó: eu não estou aqui. Muito bom isso, pastor. Mais uma pergunta aqui, isso é curiosidade minha, Guilherme, agora. Qual que foi a maior perca que o senhor teve servindo a Deus? Eu não tive. Ninguém perde servindo a Deus. Não há nenhuma. Todo o preço que o senhor pagou, o senhor faria de novo, então? Na verdade, tudo que eu passei foi experiência, então ganhei sempre. Pô, Não tem perca, não existe perca para servir a Deus. Nunca. Tudo o que eu passei foi literalmente um aprendizado, então eu ganhei. Ah, mas te tiraram isso.
agora eu aprendi a pôr tranca. Levaram o meu carro, agora eu vou pôr o rastreador. Isso aí. Pegou? Pegou a ideia? Sempre ganha. Com Deus não tem perca. Eu nunca perdi nada. E na verdade, Deus também não tá me devendo nada. Muito bom, muito bom. E hoje a gente trabalhando com mídia social, pastor, eu posiciono vários empreendedores. A gente tem um termo que a gente trabalha que é o Founder-led Growth. O que que Explica significa isso? isso. A gente trabalha, pega um founder, a gente pega o posicionamento que ele tem no físico e a gente traz para o digital. Hoje eu não gosto de criação de conteúdo, eu documento a jornada das pessoas. Ou seja, Interessante, explica o mais. que o senhor está fazendo aqui hoje? Tá câmera para todo lado aqui filmando a gente. Então a gente pega essa essência, porque o senhor já ia fazer isso daqui hoje. Então isso a gente joga dentro da mídia social. O senhor vai orar, o senhor vai ir para um culto, por exemplo, o culto de domingo. Aquilo lá vai virar conteúdo. O senhor não vai ter que parar para poder produzir. A gente vai fazer com que a sua vida seja o próprio conteúdo. Isso mostra a sua autoralidade e isso conecta com as pessoas. E a essência em si, Exatamente. sem muita fantasia, Não né? é porque o povo fala que tem que criar um personagem dentro da internet, tem que fazer. Exatamente. Existe a possibilidade? Existe esse caminho Para também. alguns funcionou, Exato. não é um padrão Só geral. que hoje a nossa metodologia, a gente acredita que o empresário ele tem a vida muito corrida, o empresário está resolvendo toda hora. Então, para o cara parar, sentar, gravar um conteúdo é difícil, Tá. entende? Então a gente encaixa isso dentro da rotina dele. Baseado em tudo que você já viu no nosso, desde o conteúdo de Mansa Musa, da igreja, pastor, eu nem perguntei se você era evangélico, se não era, porque você viu que eu levo as coisas muito no natural, Sim. porque eu olho muito a capacidade de cada um, para depois eu tenho um caso exemplo, nosso amigo Rocha, né? Uhum. E eu ainda nem convidei para ir na nossa igreja. Olha E aí. nós somos super, mega, hiper amigos, Ele é porque é brabo. muito natural. Pegou? Estilo Baseado de em vida. tudo isso que você tem visto, o que eu ainda posso fazer mais para eu melhorar? Pastor, vamos lá. Eu gosto muito dos conteúdos do senhor ali, que sempre tem corte, podcast e tudo mais. Acompanhei a viagem de Israel também, a última que vocês Ok? fizeram ali nos stories. Faz o stories muito bem. O que que eu vejo que pode trazer uma transformação? Marca aí, Marcos. Manda ver. Trazer um chaveirinho do lado do senhor sempre. É igual o Júnior anda do meu lado ali direto, gravando tudo que a gente tá fazendo. Entende? E eu não preocupo com vaidade de nada, vai sair bonito, vai sair feio. Não, às vezes uma palavrinha ali conversou com alguém, conectou com alguém. Então o que que eu acredito na Um autoralidade? filmmaker. Exato. Tem que ter um filmmaker. Aquilo que eu tô fazendo, eu preciso de ter hoje documentado. Porque, querendo ou não, isso é uma extensão pro reino de Deus hoje. É porque eu fico pensando o seguinte: não sei se você viu que as IA estavam conversando uma com a outra, já viu aquela ideia ou não? Fala mais. As IA estavam conversando, duas inteligências artificial, e deitando o cacete nos homens. Não, o meu dono, podemos dizer assim, foi assim, aquele cara estúpido e tal, e ele estava nervoso mesmo com o outro. O meu é crente, moço. E eu falei para um amigo meu, cara, por que que a gente não pode mandar coisa boa para lá? Porque quando chegar para conversar com o meu, fala, não, você não conhece o humano de gente boa. Às vezes eu peço, por favor, pro meu, educado, Educado. por favor, você pode fazer. Não brigo, não discuto. Não, não, olha, eu acho que você equivocou aqui nessa área. Eu quero, até mesmo lá para dentro, eu quero passar uma mensagem de uma pessoa que seja coerente. Exato. Porque a minha essência atrás de um computador é a mesma lá fora. Tem que ser. Compreende? E aí, porque é um IA, a gente fala assim, um robô. Rapaz, se esse bichinho fica meio nervoso, ele sabe tudo da gente. Ele sabe o cartão de crédito, ele Esquenta não. sabe tudo. Ele arrebenta de compra, ele faz uma compra, ele te faz um, um avatar e fala você falando. Já era. É melhor Difama a você imagem. trabalhar com o cara de boa, Desse jeito. ou não? Desse jeito. Então, eu acho que ia ser muito bom essa ideia que você dá. E isso quanto custa hoje um bom filmmaker? Olha, o bom varia muito, pastor. Eu, por exemplo, eu não tô buscando um cara que já tá capacitado. Você está formando ele. Eu formo. Eu gosto muito de formar pessoas, a gente lapidar ela, porque eu acredito que isso dá uma oportunidade para a pessoa e eu consigo moldar ela conforme aquilo que é a nossa metodologia. Então é Uhum. lógico, o interesse é porque esse cara vai servir a minha empresa. Porque tem uma coisa bem interessante para os filmmaking, inclusive nós temos aqui, tem dois aqui, três, ou como é que é? Tem um ali, um, Tem um aqui. outro aqui, dois. Qual que é a ideia que que muitos não entendem? É que são a semente.
Você imagina um desses caras andando junto com a gente e nós dando ensino todo dia, esse cara Rapaz, gravando. Se ele ficasse um ano trabalhando de graça, ia dar uma avançada na vida desse cara de tal vale muito forma mais a que pena. daqui um dia eles teriam os filmmakers. Exato. E a gente colocava outro lugar. Exatamente. Qual que é a ideia? Tem que pagar? Tem. Fato. Todo mundo tem que comer. Mas o investimento de andar ao lado, de pegar, de segurar, não tem jeito que paga. Eu acessei mesas dessa forma. Comecei servindo como filmmaker, ali como quem não quer nada. E, cara, fui. E aí aquelas. Ouvi as pessoas falar esses assuntos e não sei o que, empreendedorismo, cara. Existe um Portugal diferente. Exatamente. Por Existe uma exemplo, terra de Marco, nós temos lá no. oportunidade. Marco, exatamente. Marco, nós temos lá o Sport Life, né? E o Guilherme vai estar lá também. Vai estar lá É, também. E eu vou vai ter junto que ter com um vocês. filmmaker 100% ao lado, Marco. Ali, entendeu? Filmando tudo, pegando tudo, onde é que tá indo, quem tá fazendo. Já tem, né? Porque eu vou pegar É seu conselho. importante. Eu sou assim, ô Guilherme, eu posso não fazer tudo na hora da mesma forma. Uhum, Mas o que eu tenho pra mim, que eu sou um coração ensinável. muito bom. O que é um coração ensinável? Se me der uma tarefa, um conselho, cara, eu posso não ter ele o mês inteiro. Até porque agora, as funções que eu estou fazendo, né? Mas futuramente eu vou pôr ele por completo. Mas já que eu não posso por completo, a frase é faça, corrija e melhora. Exato, Verdade ou não? exato. Não, você não pode. Ah, eu não posso. Foi o que um cara falou. Eu não posso andar. No, meu sonho é ter uma Ferrari. Você pode comprar uma? Não. Mas se você for nos Estados Unidos por 150 euros em meia hora, você aluga uma Ferrari. Ajuda. Tá, e aqui no Portugal, onde é que tem um? Bom, nosso amigo, eu acho que não sei se ele vendeu, o Rocha tinha um. Tem Fala, um. Rocha, você pode deixar eu dar uma voltinha? Já tem um peão na dele, já. Então você já acessou. Já. Aí você pensa, No vídeo eu falo pra ele, se eu acessei eu posso ter. pegou? E é Então, ou isso seja, mesmo. o que que impede você de fazer? Nada. Ah, eu quero andar num Porsche. Tá, escolhe quem tem um Porsche e pede pra andar com o cara. Aí Exatamente. eu não tenho ainda o moral. Acessa quem tem. Pegando a frequência. Pegando a Tenta frequência. ali. É simples assim. Existe. Não tem como você se alcançar se você ficar parado, trancado, só passando Não vai. story pra cima. Isso não Não vai, não existe. funciona. Entendeu? Eu vi uma explicação, e eu já falei isso no outro podcast, eu vou falar de novo aqui. Eu vi um repórter falando algo bem interessante. Em vez de você estar assim, com o telefone o dia inteiro, muda assim, fala aí galera, tô aqui. Vira produtor. Vira produtor. Muda o ângulo do telefone. Entendeu? Nem que não. Porque hoje você sabia que qualquer coisa que você quiser vender na Terra, tem alguém que compra? Eu acredito. 100%. Falei qualquer coisa. Acredito, Que 100%. coisa. É grama, tem quem compra. Teve um, Pedra, tem quem compra. teve uma história de uma menina que ela começou com uma pedra até comprar um cavalo, que ela queria um cavalo. E ela foi trocando, foi vendendo, pegando, tá, até chegar no cavalo. E tem E como. saiu de uma pedra. E sai de uma pedra. Entendeu? Tem como você vender o que você quiser, na hora que você quiser, basta você contar uma história sobre isso. Entendeu? Verdade, é Essa verdade. pedra aqui, ó, ametista. Ela tá meio escura aqui, ó. Não dá pra ver a lapidação. Mas nessa pedra só aqui, ó. Nessa pedra. Tá vendo? Ah, Uhum. ela é roxa. Essa pedra chama-se Pedra de Jesus. A pedra da realeza. A pedra do conhecimento. A pedra da sabedoria. E a pedra que Deus tirou de Lúcifer, que não deixou ele ficar com ela. Essa é a pedra das faculdades. Por isso que todo anel que cada forma é roxo. As faculdades é roxa. Aí, essa pedra, assim mesmo, você vai comprar ela barata. Mas se eu pegar no lapidador, quantas pedras eu tiro daqui? Ixi, muitas. E quanto dinheiro que eu posso ganhar com essa pedra? Muito. Mas alguém vê ela apenas como uma decoração. É só mais E uma não pedra. sabe o valor que está aí. É verdade. Então, ou seja, tudo está em volta do conhecimento e da história que você conta para o seu produto. Aí você pode cash. É verdade. E essa autenticidade, pastor, faz muito parte da nossa metodologia, sabe? Então, se o senhor tem um estilo de vida hoje, esse raciocínio aí, vira conteúdo. Porque quantas pessoas que não vão entender mais sobre isso? Entende? Então, aqui já tem um corte, virou um conteúdo. Ok? E a gente começa a agir nessa naturalidade. É o que o senhor é o que você vive.
É o que Isso- você está fazendo, entende? Vou dar um exemplo aqui para o senhor entender melhor. O senhor conhece a CIMED? Esse medo não CIMED conheço. é das farmácias e tudo mais, do João Ok, Adib. O João Adib hoje, ele é a cara da CIMED. O senhor concorda comigo que nós vamos chegar na farmácia lá no Brasil, tem CIMED para todo lado e a CIMED ela se vende sozinha, ok, sim, sim. entende? O cara chegou ali, ele já conhece a marca. Só que por conta do rosto do João Adib, vende mais, entende? Então é isso que a gente acredita. Criar uma marca. Exato, criar uma marca pessoal. O meu rosto associado à minha empresa. Então a gente cria um canal de venda. O senhor já ouviu essa frase? É a Empresa cara do. conecta com empresa. Exatamente. Pessoa conecta com pessoa. Então a sua marca pessoal, ela vira um canal de venda para dentro do seu ecossistema. Ou seja, o senhor não está associado só à sua empresa. Quantas outras por trás que pode ter sua imagem e capacitar o negócio de crescer através da sua imagem pessoal. Tá. Entende? Pelo poder de fala. A gente tem um cliente que ele tinha uma revenda de carros e a gente levantou uma pesquisa em 2024. As vendas dele, 47% das vendas que aconteceram dentro do negócio dele foi através do Instagram dele quando ele abriu e gravou um stories falando sobre o carro. Então, ou seja, olha o poder que isso tem. Quase Uhum, 50% das vendas veio pela marca pessoal dele. Por uhum. conexão, é porque a pessoa gosta dele, ele já fez alguma coisa para aquela pessoa, tem um pensamento em comum. Então, eu acredito que venda ela é conexão. E aí entra um outro sentido que a gente concorda bastante, é que o marketing está associado com o comercial. Ou seja, o marketing comercial tem que andar em conjunto. Eu não vou criar conteúdo só por criar. Eu vou criar conteúdo com a finalidade, vender. Entende? Então, além de eu estar ensinando as pessoas, no final eu vou estar levando ela para um funil, onde que eu vou favorecer a minha empresa, vou favorecer o meu produto. Entende? Então é muito importante. É igual o senhor. Esses livros que o senhor escreveu, 22 livros. O senhor é esses livros. Exatamente. Entende? Então, o que que o senhor vai fazer para poder tirar esses livros daqui e rentabilizar financeiramente? Então, à medida que o senhor conversa, ó, isso aqui tá em tal livro. A pessoa ela Uhum, vai se interessar pelo livro. Então, sua marca pessoal te dá uma possibilidade de dar uma abertura maior de visibilidade pro seu livro. Entende? É perfeito. isso que a gente vai trabalhando muito. E aí o empreendedor hoje não tem desculpa mais comigo. Ah, não consigo fazer conteúdo. Cara, não consegue. Você não consegue, pô, pegar o seu telefone, deixar aí e no seu dia a dia. Você contra seu empreendedor, tá? Você não consegue ter alguém te servindo aí só filmando. Mesmo que seja a esposa, filma ali os momentos e tudo mais. A gente pega essa autenticidade sua. Ou seja, a desculpa não encaixa, né? Não dá. Não tem, não Não tem. dá, não tem Por hoje. isso que algumas pessoas prosperam e outras não. Eu acredito Porque os 100%. que prosperam é os que fazem. Os E fazedores. o outro fica esperando fazer. E se alguém quisesse contratar seu serviço, qual seria o valor do seu trabalho? Depende, né? Depende muito porque a gente trabalha personalizado. Ok, O que que eu quero dizer com essa personalização? Porque hoje a gente tem projetos que ele demanda muito mais coisas. No sentido, às vezes o senhor tem um evento, como o Mansa Musa. ok, Então eu estou tratando ali. Então, à medida que a gente vai precisar intensificar as suas postagens para poder atrair para o Mansa Musa, a gente vai fazer uma personalização. ok. Entende? Ó, nesse momento aqui. Então a gente não é um modelo de agência, a gente não trabalha com pack de post, eu não trabalho engessado. Eu trabalho Exatamente. dentro da sua Perfeito. necessidade. Ótimo. Entende? Então eu sempre vou procurar entender mais o seu negócio para a gente fazer uma precificação correta e aquilo que está justo em Muito, cima daquilo que o senhor está executando. muito bom. E a empresa está crescendo? Crescendo bastante. Uhum, A gente tem um ano, ontem fez 1 ano e 4 meses de empresa só, uhum, né? Mas aqui dentro de Portugal, mas a gente tem perpetuado o mercado. A gente atinge hoje, a gente já está com 7 colaboradores lá dentro, 7 famílias, uhum, e a gente tem crescido bastante. Temos 22 clientes ativos, né, ali dentro. Meu trabalho não é com volume, não estou preocupado com volume, sim uhum. qualidade. E a gente agora, para realmente isso, eu quero volume, porque eu recebi, inclusive foi naquele evento que a gente fez, que eu participei do talk show, não lembro como que foi o nome do evento, Marcos. Novos Isso. milionários. Lá o pastor Késio, ele liberou uma palavra sobre a minha vida, no momento que o senhor estava fazendo de oração, e ele falou: o senhor está te dando uma unção nova para você trazer jovens para perto de você, empresários, para poder você ensinar. Não é só para você executar por eles, é para você ensinar Uhum. para eles. E a gente abre uma comunidade. E você vai ter um evento, Vou fazer um evento, dia 23 de maio, dia 23 que de vai maio, lançar o seu livro, que vai lançar o livro. Ficou melhor ainda o evento. né? E esse evento é aberto para quem, para quantas pessoas, aonde vai ser, do que vai falar, Hoje a gente vai fazer esse evento no dia 23, ele vai acontecer para umas 50 pessoas. ok? A gente quer algo bem íntimo ali, intimista, para a gente conseguir olhar para o negócio dessas pessoas. Então é para empresários. Então, quem que a gente está favorecendo primeiro, tá, pastor? Sendo bem sincero, os nossos clientes e o pessoal que está dentro da comunidade. Ok. E aí depois a gente vai abrir para o público, Se tiver vaga, né? se tiver vaga. Porque a gente está crescendo bastante. Ok. Na última semana a gente já teve mais de 5 pessoas que entraram para dentro da comunidade. E tem um E a lugar gente está marcado já? crescendo.
Não, ainda não, a gente ainda tá pesquisando Ok, o e lugar. logo, logo Mas vai ser no Porto. vai jogar aí nas redes sociais, né? Vamos encher Vai, aí, vai vai ver ter, propaganda vai pra todo lado. ter, vai ter uma inscrição, um custo, Vai ter um custo. ok. Vai ter um custo, a inscrição ali, e aí a gente vai fazer o quê? Eu vou selecionar as pessoas. Não é qualquer pessoa Ou que a seja, gente ela quer que pode esteja se ali. inscrever e Pode se baseado inscrever. no que ela responder, será selecionado ou Exatamente. Vai não. ter um formulário ali para a gente ver em que nível que ela tá, porque a gente quer realmente empreendedores que estão no momento de receber o conteúdo que vai ter lá. Muito bem. Sabemos que tudo na vida tem pessoas que começam, né? Tem gente que está começando a ser pastor, tem gente que está começando a ser empresário, tem gente que está começando a ser empreendedor. 3 conselhos para quem está começando na sua área, porque tem gente que vai ver esse conteúdo e vai assim, eu quero entrar nessa área desse cara aí. Quais que são os 3 primeiros O conselhos? primeiro conselho é você fazer até dar certo. A Ok, gente às vezes fica naquela, tô tentando. Cara, tentar já tira isso daí do seu vocabulário. Então vou fazer até dar certo. Né? A segunda coisa, resiliência. Resiliência ela é essencial, porque muitas pessoas param no meio do caminho. E quando eu paro no meio do caminho, eu volto lá para a estação 1. Eu vou iniciar outra coisa que eu vou ter que ter o mesmo processo. até dar E certo. fica repetitivo isso. Então a resiliência ela precisa estar na vida do empreendedor, quem está entrando nesse mundo. A terceira, o que o senhor falou, e eu sou apaixonado nisso, coração ensinável. Eu a Uhum, todo momento eu quero aprender, eu aprendo com exatamente. todo mundo. Então a pessoa que ela tem um coração ensinável é aquele que vai dar certo no empreendedor, como Uhum, empreendedor. Porque eu não tô aqui só para poder arrotar, caviar. Eu tô aqui sem ego, eu tô aqui de coração aberto para poder aprender com cada uma das pessoas, até o que não fazer. exatamente. Então é fazer até dar certo, ser resiliente e ter um coração ensinável é um caminho, segundo aqui o nosso amigo Guilherme, que é o caminho para dar certo na Exatamente. vida. A habilidade a gente constrói no meio do caminho, Vai embora e estuda e vai. Agora conquista. essas coisas aí, E o que me fascina muito nas pessoas são os resultados. Tinha uma palavra lá no nosso Brasil que falar até papagaio fala, né? Você aprende a falar, é o animal que fala. Agora, o resultado é que conta. é verdade. Resultado em volta e o resultado demora um tempo, né? Por isso que as mentorias, ela é muito importante. Você dá a mentoria para alguém, se alguém quiser contratar sua mentoria, também é possível? Dou mentorias. Hoje a gente não está focado tanto nisso e tem muita gente que está pedindo, mas eu gosto de trazer a pessoa para próximo, né? Então é algo que é o que o senhor disse. Eu só falo daquilo que eu vivo. Então, a minha mentoria hoje, ela é para o empreendedor que está no negócio dele em uma certa fase, para me conseguir lapidar, a Uhum. agência principalmente, né? A gente tem essa visão. Então, eu consigo hoje levar o empreendedor a olhar para o processo da agência dele, para aquilo que ele tem que implementar, conectar com pessoas corretas, a precificação do trabalho dele. Então, a gente sempre lapida a empresa por completo, né? Envolvendo sócio, esposa, quem tiver dentro da empresa, a gente É, consegue trazer para próximo. eu costumo dizer o seguinte nas mentorias que eu passo, que eu falo, né, com os meus mentorados, é que eu te levo aonde você quiser, desde que você me fala aonde você quer chegar, Exato. né? Tem que ser. Se o cara falar para mim, não, eu quero chegar em Lisboa, daqui no Porto tem 300 quilômetros, Lisboa. A primeira pergunta é, quais as opções que tem para nós chegar em Lisboa? Você pode ir de a pé, de carro, de barco, de avião, helicóptero, de jegue, bicicleta, tritinete, Um monte de um monte de opção. opção. A pergunta que se faça é, qual é a mais barata? É a mais cara. Demora tempo demais. Todo mundo ganha nessa. É a mais cara é quando você vai fazer a pé. Porque eu atravessei Portugal a pé. E de Porto a Lisboa você vai gastar uns 7 dias andando e andando bem. Nesses 7 dias, você vai precisar de sapato, você vai precisar de assistência, você vai precisar de hotel, você vai precisar de comer. Quando você somar isso tudo, é um preço caro. E se você tiver que assinar um contrato, 2 dias depois, um dia depois, você já perdeu o contrato e ficou caríssimo. É verdade. É. Então, hã? E E mais caro. machucado. Então significa que o pobre paga mais caro que o rico. Vai de avião. A vida, o É mais, rápido. o mais rápido é o de avião e mais barato. Por quê? Porque nós temos voo de 50 euros. Você gasta 1 hora e meia de avião. Aí você fala assim, não, mas só gasta 1 hora. Não, você tem que chegar 1 hora antes lá no voo e você conta ela como tempo mais de 30 minutos de voo. Então você vai gastar em média 1 hora e meia, 2 horas para chegar em Lisboa.
Aí detalhe, não vai ter congestionamento. 2 lugares não tem congestionamento na Terra. Pergunta onde? No céu e no mar. É verdade. Ah, mas tem avião que tem congestionamento. Tem congestionamento porque alguém deu ruim na Terra, porque no céu não tem. No céu não tem, não. Verdade ou não? E tem espaço para andar, não tem um avião parado esperando um atrás do outro. Semáforo lá, né? Sem semáforo. Se parou, caiu. É Verdade ou não? verdade. O navio desvia, volta, você pode Vai andar onde embora. quiser. O único ajustamento que tem na Terra. Então, significa que nós queremos, depende se você quer pagar. Ah, tá bom, eu quero ir para Lisboa a pé. Beleza. Eu vou te ajudar. Precisa começar a andar? Tal dia. Precisa de um bom sapato, você vai precisar de um creme, você vai precisar de um kart te acompanhando, alguém carregar sua mala. É coisa demais. Tem como ir. Não, 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 não. Então eu quero de avião. Ok. Então você vai precisar do seu BI, você vai precisar de chegar no voo mais certo, comprar a passagem, tal, 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 tal. Então eu vou trilhar o caminho dessa pessoa. Ah, mas e se essa pessoa já tiver 1 milhão e quer alcançar em 50 milhões? Beleza, não tem problema. Qual é o seu produto? Aonde você quer chegar? De que vai fazer? Qual caminho você está fazendo? Ah, agora eu tenho que fazer a divulgação. Bom, você vai falar com o Guilherme, vai falar com o fulano. Eu tenho esse network para dizer, eu posso te ajudar a você chegar onde você quer, desde que você me fale onde quer chegar. Qual que é Exatamente. o problema das pessoas? Sai do avião, entra dentro de um táxi e o táxi pergunta: o senhor quer ir para onde? O cara fala: qualquer lugar. O táxi não vai nem sair do lugar, meu irmão. Falou, meu amigo, eu já cheguei, então. Se eu estou em qualquer lugar, eu já estou aqui. Você precisa falar: eu quero ir em tal lugar. Ser E se específico. chegar lá específico, e quando você chegar naquele lugar específico, vai acontecer um trânsito no caminho, vai acontecer um acidente, mas o destino não muda. Não. O trajeto, sim. Destino, não. Então, se você fala, eu quero chegar em tal lugar, se prepara. Alguém perguntou para mim, pastor, então tá, já que o senhor pergunta tanto, quanto de dinheiro que o senhor quer ter? Eu já sei. Eu quero ter mais dinheiro que eu possa gastar. Aí é bom, hein? Aí é bom. Como é que isso significa? Hoje eu não preciso ter 100 mil euros na conta. Eu só preciso se eu precisar dele. É. Eu só falei para Deus o seguinte: Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato eu. E até aqui nós dois temos cumprido os 2 tratos. O trato que eu fiz com Deus foi esse. O que o Senhor me mandar eu fazer, eu faço. E o que eu pedir pro Senhor me dá. Beleza? Tá feito. Ou não? Deildo, constrói uma casa. Eu já começo com o vocabulário. Eu só não quero ficar pedindo para Deus meu nascimento. E nem ficar orando me dar dinheiro. Eu peço todo dia para Deus, Deus, não deixa eu pedir dinheiro pro Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor me dá força para eu adquirir riqueza. Enche os meus braços de força, Senhor, e me dá direção. Me mostra onde está o peixe. É no tal rio. Eu vou lá buscar ele. O Senhor não precisa mandar trazer. Deus não precisa me dar nem vara. Sabe por quê? Eu sei onde tem bambu. Pronto. Resolve a Eu treta. vou lá e corto. O Entendeu? problema Deus é não precisa dar linha. estacionado, né? Fica Eu, estacionado exatamente. esperando os outros trazer, fazer. Não viu aquela frase, Guilherme? Deus, eu não dou peixe, eu dou a vara. Dou vara, não. Não dou vara. Tá lá o bambu, ó. Vai lá e corta. Ou não? Já E tá a tudo linha? preparado, né, pastor? Ele mesmo fala, tá tudo feito já, ué. Eu vou falar, as pessoas podem não acreditar. Nós já pegamos peixe com cabelo de rabo de cavalo. Aí é loucura. Não tem o rabo do cavalo? Tem. Tinha tanto aquele escorrozinho. Nós foi assim na horta e tirou um anzolzinho. Nós dobramos, afinamos a pontinha, entendeu? Pegou a minhoca, pegou no rabo do cavalo, que é firme mesmo, e nós pegou um bocado de corrozinho. Fez do rabo Isso acontece. fez do cabelo a linha, pegou o aramezinho, fez o anzol. É claro que se escapola muito. Mas nós comemos peixe aquele dia. Pronto. Você tá entendendo? Ah, não vou não, não tem linha. Tem cavalo? Tem. Resolve. Vai lá, arranca um cabelinho lá do rabo do cavalo. Mas fez isso. Enxergando. E aí? E aí não deu certo porque já ficou ruim, não tava pegando mais. Eu acho que os peixes desconfiou. O que nós fizemos? Pulamos dentro da água. Sabe o que nós fizemos? Sujou a água todinha, mas sujou bastante. Aí ela perde o oxigênio. O que os peixinhos faz? Põe a boquinha pro lado lá Assim. fora. Limpamos. Ai, toma aí, ó. O que vocês querem? Você tá entendendo a ideia? E quando não dava, sabe o que nós fazia? Nós cercava com pedra, esvaziava a água.
Sabe o que eu fazia? Eu mergulhei muitas vezes e tem loca, Uhum, não tem? tem. E eu puxava o peixe. Um dia eu puxei um negócio, ficou assim meio rolando, coisa esquisita. Eu achei que era daquelas enguias, assim. Aham. Quando eu arranquei pra fora, era uma cobra. Joguei pra sair e saí vazado de dentro da água. Mas estava lá. Agora, esses caras querem. Naquela época eu já estava treinando, por isso que eu disse pra você, eu não perdi nada, tudo foi um treinamento. Bora, vida que se segue. E é isso mesmo, pastor. E eu acredito que nesse processo de mentoria, essas coisas, a gente tem que fazer o cara enxergar o recurso. 10% é do mentor, 90% é do mentorado. Claro. Não adianta, eu costumo dizer quando o cara entra, eu falei, cara, nisso aí minha vida já tá Cara, resolvida. ó, eu faço um compromisso com qualquer pessoa. Eu te dou uma mentoria. E vou te dar o meu método. Se caso não funcionar, não mudar nada na tua vida, eu te devolvo 10 vezes mais. Mas se você falhar, não tem problema meu. É isso mesmo. Entendeu? O Então é compromisso tem que muito ser da simples, pessoa. desenvolvimento pessoal e vida que se segue. E, Guilherme, muito obrigado por esse tempo. Nós chegamos aqui, né, já nos considerações finais e que Deus possa abençoar a tua vida. Você pode deixar aí o seu recadinho, você pode deixar suas redes sociais, você pode falar onde é que as pessoas encontram você. Maravilha. Fica aí à vontade. Pastor, eu que agradeço o tempo aqui. Muito precioso poder conversar com um homem sábio como o senhor. Aí eu saio daqui mais rico ainda. Sai escritor Obrigado. também. Isso que- E com a dívida de 3.500 Uma reais. vida de 3.500. Não, moço, essa aí o senhor não vai sacar, não. Dá- Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou colocar pressão. Mas, pessoal, eu acredito que o nosso maior superpoder é sermos nós mesmos. Então, acredita em você. Todo mundo tem uma digital, mas a sua, ela é exclusiva, é só sua. Então, seu maior superpoder é ser você. Seja você na sua autoralidade, na sua essência de vida. Acredita que tudo vai dar certo. Mas, coloque em ação. Que a ação é o que vai fazer gerar resultado. E o resultado cura tudo, tá? Resultado cura todas as coisas, pastor. Eu acredito nisso. Exatamente. Resultado cura depressão, resultado cura doença, resultado cura todas as outras coisas. A única coisa que a gente precisa ter é constância para poder fazer acontecer. Só uma pergunta, qual que é a coisa que você mais gosta na vida, além de família, além da esposa, né? O que que você mais gosta? Pastor, hoje De fazer ou comer? Alguma coisa que você... que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar futebol, pastor. Eu gosto de jogar futebol. E aí, muitas pessoas até brigam comigo. Ó, Guilherme, quando fala, pergunta o que você gosta, aí você fala futebol. Eu falo, gosto, porque o futebol moldou muito meu caráter, minha Então aí, eu essência. vou te dar aí uma pequena receita. É, analisa mais, porque de lá vai vir grande recurso, mesmo que você não seja um jogador. É verdade. Porque o que eu mais gosto é pregar na igreja. E foi de lá que me veio os meus Olha recursos. só. Aonde você foca e você gosta, é um sinal que Deus está dizendo, tem peixe aí. É verdade. Pegou? Peguei. Mesmo que você vá lá só por curtir, mas de lá você vai encontrar tanto um empresário, de gente que você vai mentorar, de lá está a sua resposta. Amém. Entendeu? Outra coisa, compra bola e começa a doar pra meninada. Top. Tudo que tiver voltando no futebol, é isso que tá sobressaindo dentro de vocês. E no futuro, talvez você compre um time. Isso aí, hein? Pegou? Peguei. Deus abençoe, gente. Olha, e estamos aqui no final do podcast, tá? E se você não gosta de cash, tem aí nosso contato, pode mandar para cá que nós vamos dar um bom destino para ele. Posso, podemos fazer uma pergunta para cada um? Pode, manda ver. Ó, a primeira pergunta pro pastor é: qual foi o erro, o maior erro que o pastor cometeu e que mais te trouxe aprendizado? Eu volto na mesma palavra. Eu posso ter errado. Deixa eu ver onde é que eu errei feio. Eu cometi um erro grave. Acreditar em peso morto, em gente que não quer fazer nada e eu insisti. O maior erro meu. Eu busquei, eu apoiei, eu confiei demais em quem não era para ter confiado. E eu sabia que eu tinha que tomar cuidado, mas mesmo assim insisti. Então hoje a minha antena está muito alerta. Então esse foi um erro. Porém, não perdi. Aprendi. Guilherme, hoje qual que é o diferencial da sua empresa? Qual que é o diferencial que vocês entregam que a maior parte das agências não entregam? Porque como você falou, vocês não são uma agência apenas. Vocês não trabalham como uma agência engessada. O que que você tem a oferecer para as pessoas de Acredito diferente? que a personalização. E qual que é a sua visão nos próximos 5 anos para a tua empresa? Boa.
Primeiro, para trazer um diferencial, a gente trouxe a personalização, porque as pessoas elas estão muito preocupadas em só fazer. Então eu quero dar uma atenção especial pro negócio da pessoa, porque não é uma receita de boa. O que eu fiz na empresa do pastor é a mesma coisa que eu tenho que fazer na empresa do Marcos. Não, eu acredito que existe a metodologia, que é um ponto central, mas existem situações diferentes, que eu preciso olhar, analisar para poder fazer realmente. Então a personalização é o nosso diferencial, né? A gente não tá nessa vertical de agência porque a gente trabalha com um trabalho de growth, né? Então é o crescimento da empresa. A agência ela está preocupada muito em só trazer lead, né? Então isso aponta para um crescimento, sim, mas um crescimento saudável ele precisa de vários outros aspectos. Uma pessoa olhando para o completo naquilo ali, como eu disse. O marketing ele anda junto com o comercial. Então a gente está olhando para a saúde de crescimento da empresa, tanto financeiro quanto a saúde de imagem dela. Então acredito que essa personalização traz um diferencial. E para projetar para os próximos 5 anos, o nosso crescimento, a gente vai crescer mais de 100 vezes. Nesse um ano, a gente conseguiu atingir ali já um marco muito bom. E o principal, eu não foco em crescer mais de 100 vezes só pelo fato da gente faturar mais, mas o quanto de famílias eu vou conseguir ajudar. Então, eu estou visando em crescer isso. Então, eu já visualizo a gente num galpão grande, onde a gente vai ter várias pessoas trabalhando ali, porque o meu processo é acreditar em outras pessoas, acreditar no processo delas e acreditar que eu estou sustentando através da minha vida, através da empresa, da How Eleve, eu vou sustentar várias outras famílias, né? A gente vai ser um canal de bênção para essas pessoas. Então, essa projeção de crescer 100 vezes mais daqui 5 anos é justamente para a gente estar nesse local, onde eu já visualizei. Mas Posso também? pode. A minha pode ser para os dois, para me comparar as respostas depois. Como uma pessoa consegue equilibrar o seu desenvolvimento pessoal, mesmo estando em execução de vários projetos, Responder? sem perder o foco? Quero. Primeira coisa, eu vou falar daquilo que eu fiz, tá? Eu já fui essa pessoa que já tive nesse lugar com vários projetos e eu só patinava. Enquanto eu não olhei só para um projeto, fiz ele dar certo, eu não consegui ter os resultados. Entende? Então, o que que eu acredito? Você não precisa desistir, mas você precisa dar pausa em algumas coisas e olhar para aquilo que está ligado com o seu propósito primeiro, que vai alimentar todas as outras coisas que você está fazendo. Então, não perca sua atenção em várias coisas, porque quando você divide a sua energia, você não vai conseguir gerar 100% para um negócio. Então, olha para um, faz com que aquele projeto dê certo, para ele ter recurso para você continuar os outros. Então, eu acredito que dessa forma você vai tirar muito mais proveito, você vai conseguir acelerar e esses outros projetos que estão em pausa, eles vão acontecer muito mais rápido, porque você vai ter recurso financeiro para poder injetar neles. Para mim, entra lá a síndrome do pato. A síndrome do pato. O pato canta, nada, voa. Tudo mais ou menos. E aonde passa, deixa cagada. Então, ou seja, não tem nada em perfeição, nada correto. Então, eu completo exatamente isso. Você pode ser empreendedor de 10, 20, 30 negócios, mas ele tem que ser estruturado um por um para que um sustenta o outro. Porque o dia que um não sustentar, você pode fechar, que você vai virar escravo dele. E se esse não der certo, ele pode afundar os Para outros. afundar os outros É também. muito bonito na teoria você ter um É, monte de empresa, você vê essas pessoas que têm um monte de empresa, mas vai olhar a história do cara. Ele começou com um com projeto. um projeto, depois estruturou, entendeu? O meu principal projeto é a igreja. Eu abriria mão de tudo só para cuidar dela. Por quê? E é a que não me dá dinheiro. Por quê? Mas ela me projetou a chegar em outros lugares e a transformação que eu vi de vidas. Gente que estava nas drogas, hoje é empresário. Gente que não tinha o que comer, hoje é um pai de família. Então, ou seja, nada me deu mais resultado do que ver a transformação das pessoas. Por isso, a minha vida é trabalhar para transformar a vida. O resto é uma consequência. Então, eu estruturei primeiro na igreja, depois da igreja, palestra, depois foi, deu essa proporção que deu. Crescendo. Mas ela é uma árvore que é o tronco, os galhos Em e os vários ramos. frutos. Exato. Mas primeiro estruturado. E quantos anos? 18 anos no mesmo lugar. Algumas pessoas dizendo, já falaram para mim, por que você não mudou para um armazém grande? É, mas peraí, quantas pessoas vai caber na igreja? Ah, vai caber umas 200 pessoas. Pronto, eu faço 5 cultos no mesmo lugar, dá Os mesmos 1.000 200. e eu pago a mesma despesa de aluguel. Pronto. O cara tem um armazém com 10 mil por mês, o cara fica quase doido para pagar o aluguel, não tem como fazer ação social. Nós ajudamos mais de 300 crianças por mês, Olha isso. todo mês de alimentação, para os órfãos, necessitados. Compramos um
um patrimônio aqui, mais de 50 mil metros quadrados, o Morro do Resgate pertence à igreja, não me pertence, porque me pertence só à minha casa. Ou seja, por eu pagar pouco de aluguel, não ter uma coisa, proporção muito grande, tem como eu ter alcance de muitas pessoas, porque primeiro solidificou um lugar, depois cresceu. Correto. Uhum. Entendeu? Obrigado. Posso fazer? Pode. Passar primeiro pro pastor. Pastor, o senhor é uma pessoa que sempre tem boas respostas para alguma dificuldade que as pessoas têm e percebe que o senhor tem muita sabedoria. Isso foi algo que o senhor sempre almejou e um processo para que o senhor poderia dar uma dica para quem quer ter um certo nível de conhecimento, de sabedoria, assim como o senhor tem. Uma certa vez alguém chegou perto de mim e disse assim: eu não posso congregar com você, porque você nem estudou. E eu estudei na escola normal, eu estudei 4 anos, no quinto eu bombei, nunca mais passei. Não era dos mais inteligentes. Aí eu tinha que fazer um supletivo, daqueles aqueles supletivos, né, de 10 anos num só, entendeu? E vida que se segue. 10 anos não só. É bom. 10 em 1. Eu, Nossa. Pá Marçal. Agora, ó, Pá Marçal, 10 em 1. 10 em 1. 10 em 1. Mas quando você olha ali para aquela parede, você vai ver lá o quê? Mestrado, doutorado, você vai ver ali um outro que é um bacharel em teologia, né? E ainda tem um lá em cima, que é doutor honoris causa, entendeu? Então, na vida normal, eu já tinha que ser chamado de doutora Deildo. Tá ali, é doutorado lá, ó, doutorado em teologia. Então, ou seja, como é que aquilo aconteceu? Quando a pessoa falou para mim assim, eu não posso congregar com você, que você nem estudo tem, eu falei para a pessoa assim, cara, você tá certo. Se eu fosse você, nem eu congregava comigo, né? Não tem como deixar, porque né, então eu tenho que ficar. Mas você tá certo, você não pode mesmo congregar comigo, não, porque eu não tenho o estudo que você tem. Beleza. Isso me chamou a atenção. Eu não levei isso com ofenda e fui para onde? Fui para oração. Eu me lembro que eu passei 5 anos dentro de um quartinho pequenininho, pedindo o Espírito Santo para me ajudar. Que eu pudesse abrir minha mente e eu chegar num lugar diferenciado. E comecei a ler a Bíblia. De 2016 para cá, nós estamos em 10 anos. De 2016 para cá, eu já li ela 32 vezes. Li e ouvi. Então eu enfio aqui, esse ano eu já ouvi ela e está indo pela 4ª vez. Este ano. Em 3 meses, eu ouvi a Bíblia 4 vezes, de capa a capa. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu quero escrever um livro. Então, peraí, se eu escrevi 22, eu ainda estou uns livros atrasados que eu tenho que colocar isso em ordem, porque a minha ideia é essa: ler a Bíblia uma vez, escrever um livro, ler uma vez, escrever um livro. Esse ano eu quero ler ela 12 vezes. Billy Graham, um dos homens mais fortes que teve, leu a Bíblia, eu acho que centenas de vezes. E a BBC vai fazer uma pergunta para ele e pergunta: o que que você se arrepende? O que que você sente falta com 90 e tantos anos, perto de morrer? Ele começa a chorar e diz: eu perdi muito tempo com aquilo que não deveria e eu poderia ter lido a Bíblia mais uma vez. Esse cara deixou um patrimônio incrível. Nada pode tirar o que a Bíblia deixou dentro de mim. Nada, nada. Essa sabedoria não é humana, não é em coach, é no Espírito Santo que me deu a sabedoria. E eu sou apaixonado pela Bíblia. Tá vendo lá em cima? Elas são em inglês. Eu só comprei para resgatar, porque alguém disse que isso aqui era lixo. E para mim elas são luxo. Elas vai ficar em gerações e gerações. E se eu ver que for banir toda a Bíblia, eu vou fazer um banco e vou esconder elas para ficar para as próximas gerações. Eu tenho as Bíblias maior do mundo e tenho a Bíblia menor do mundo, que cabe na ponta do dedo, tá guardada num cofre. Porque ela, eu sei, que é a fonte inspiradora de qualquer sucesso de qualquer homem. A Bíblia em 5 anos fez mais milionário do que a internet em 20. É Napoleão Hill, Bíblia. Mark Murdoch, Bíblia. Pablo Marçal, Bíblia. Paulo Vieira, Bíblia. Tiago Brunet, Bíblia. Kaiser, Bíblia. Tiago Negro, Bíblia. Qualquer um sabe na Bíblia, da terra, Bíblia. A receita qualquer, Bíblia. Quantas vezes já leu de capa a capa?
Você não pode ter a sabedoria que eu tenho. Não é que você não merece, é que você não fez. Só executou mais. Chegou? Foi quem falou? Faça, como é que é? Até. Dá certo. Pois é, eu acho que ainda estou longe de que eu chegar. Eu tenho que ler ela mais, eu tenho que ler. Se eu ler ela 12 vezes por ano, em 10 anos vai ser 120 vezes. Você já imaginou a máquina que eu vou virar? Hã? De olho na recompensa, sempre. Eu lhe pergunto. Entendeu? 49 anos decidi ler a Bíblia. Quer um conselho? Quero. Lê a Bíblia. Assim pode não entender. A ideia não é entender. A ideia é ler. Entender é por futuro. Só leia. Igual ler um jornal. Aham. Não está entendendo nada, mas leia. Chama-se disciplina. Esse livro aqui, ó. Tem a lei da disciplina, tem a lei da resiliência. E aqui a primeira lei é a lei do foco. E a última lei é a lei da ação. Mas como é que você colocou a lei do foco no início e a ação no último? É que você tem foco para começar a ler e a ação para colocar em prática. Entendeu? Muito bom. E se encaixa naquilo que o Wilton perguntou. Eu li, foi. Começo da segunda-feira eu li. Iniciei a leitura do livro, pastor. E lá o senhor fala que pra gente não ter distração com a paisagem, no foco. Muita coisa aparece, muitas Exatamente. pessoas, Exatamente. proposta toda hora, mas o foco Lembra do tá só leão? fazendo. Lembra do leão? O leão foca numa zebra menorzinha ou até mais fraca. Cara, passa uma zebrona grandona na frente dele, assim, ó. Não tá Ele nem aí. diz, passa, passa, passa. Mesmo no foco do leão, de 10 tentativas, Erra 7. erra 7. Lembra disso? Lembra? A leoa ainda é mais assertiva do que o leão. É o contrário. Sai pra. Das 10, ela erra 3. O foco. Ailton Senna, um foco na chuva. Ele fazia treinamento na chuva. Todo mundo dormindo e ele treinando na chuva. Era a oportunidade. Quando vinha a chuva, Ria, ria. Sabia que era campeão. chove, chove, pelo amor de Deus. E o cara reclamando com a água Na viseira. na viseira, porque não tem como limpar. E ele já estava treinado. Michael Jackson dizem que você tem que fazer no secreto, ao ponto que quando você estiver no público, você pode fazer de olho fechado. Então, quando o cara dava aquele passinho para trás, aquele era milhões de vezes. Uma jogadora de basquete, sabe, em 6 anos, isso foi em 6 anos, ela acertou a cesta 6 milhões de vezes. Já sabe. Quando você terminar de ler a Bíblia, que eu vou terminar, entre hoje e amanhã eu termino. Não, essa noite eu termino, que eu vou passar a noite lá na minha quarto de oração. À noite eu vou para lá. E essa noite eu termino de ler a Bíblia. Quando eu terminar em Apocalipse, sabe o que eu vou fazer? Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa de novo. Começa de novo. Muito bom. Entendeu? E quando terminar, de novo. E quando terminar, de novo. Vai ficar naquela piadinha. Tio Pet repete. O Pet morreu, quem ficou? Repete. Você entendeu, Muito gente? bom. Olha, não tem nada novo. Está escrito em Eclesiastes. Tudo que há na terra já foi. Tudo que há de ser já é. Você entendeu o texto ou não? Eu falei? Tudo que foi novo, Não há nada de novo na terra. Tudo que já foi, tudo o que é, já foi. E tudo que há de ser, é. Compreendeu? Te dar um exemplo. tudo que a gente vê hoje Já foi. E tudo que a gente vai ver um dia já tá. Já está sendo agora. Te dar um exemplo que até a Kelly falou lá no E-Pro. A roda do carro. O cara olhou e pensou, vou criar essa roda? Não. Às vezes ele viu um coco cair do pé de coco, saiu rolando. Ele falou, rapaz, isso Dá aqui certo. se eu pôr numa lata ali, pô. Se eu falar para você que o Abacuque era quase 1000, eu acho que era 1000 anos antes de Cristo, ele viu os carros. Esse carro aí. Ele falou assim, ó, e vejo os carros correndo na rua como relâmpago e tochas. Vê se não está falando do farol. Está na velocidade ligado o farolzinho, como relâmpago. Pegou? Só que ele não sabia expressar. Isaías que viu o avião. Isaías está 700 anos de Cristo. Vejo retornando o povo de Israel em pombo com janela. Vamos por janela. Avião.
Só que ele não tinha referência de um. No avião, ele viu um pombozinho com tanto de janelinha. Ele falou, pombo com janela. Quem é criador é ele, mano. Nós só imita. E o cara que criou o outdoor? Escreva seu projeto sobre tábuas grandes, que até aqueles que passam correndo possam ver. Outdoor. E a porta automática, o sensor que estava com Pedro? E quando o anjo chegou com o Pedro na porta, ela abriu automaticamente. Olha esse sensor, cara. A Bíblia é muito massa. A Bíblia é muito massa, mano. Você entendeu? Tá lá, cara, tá lá. Você entendeu? Assim como a tua alma deseja, assim ele é. Vê os deprimidos. Qual tamanho a receita, cara? 40 parábolas que Jesus contou. Das 40, Guilherme, 33 é sobre dinheiro. Você tem quanto tempo que você é evangélico, que você é cristão? Tem 10 anos. 10 anos. Você conhece a parábola do filho pródigo? Conheço. Alguém conhece? Parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa por causa de quê? Dinheiro. Dinheiro. Dá-me a minha É. herança, o cash. Dá-me o cash. Certo? Ele gastou todo o quê? O dinheiro. Todo o dinheiro que ele Ele recebeu. foi dar comida para porcos por causa de quê? Porque não tinha dinheiro. Ele voltou para casa porque tinha arrependido ou porque não tinha dinheiro? Porque não tinha dinheiro mais. Nossa, irmão. Tá certo. Então saiu um homem, deu 5 talentos para um, 2 talentos para um outro e 1 talento para o outro. Cada talento é 50 quilos de ouro. Ou, cada talento é 40 quilos de ouro. Certo? Aí ele disse assim, ó, pro que enterrou. Por que que você não pegou o meu dinheiro e deu pro banco e me tirou o juro? Pois é, e a pessoa disse que quem inventou o banco foi os americanos. Cara, tá Jesus. Os banqueiros. Aí dizem que o cliente não pode cobrar juro. Então, como é que Jesus dá conselho pro cara cobrar o juro? Jesus tinha até tesoureiro, rapaz. Então você pode emprestar dinheiro com juro. Você pode vender dinheiro. Tá lá. Compreende a ideia? Aí eu leio a Bíblia toda, escrevo um livro. Leio a Bíblia toda, escrevo um livro. Leio a Bíblia toda, escrevo um livro. Por quê? Porque eu foco no livro que eu quero escrever, leio a Bíblia toda só naquilo, ouvindo só naquilo, essa referência, essa referência, essa referência. Termino, volta de novo. Muito bom. Você quer enriquecer? A sério? Lê a Bíblia e coloca em prática. Eu vim no carro falando com Você viu o que uma pergunta faz? doideira. Eu vim no Podcast carro não. falando. Só uma pergunta. Vim falando no carro com ele. Eu falei, cara, não interessa se você conhece a palavra de Deus. Você tem que conhecer o Deus da palavra. E aí vai embora. Porque a palavra de Deus você vai ler e pronto, mano. Só que se você conhece o Deus da palavra, você vai ter experiência. Então, Vai colocar em prática. mas olha que interessante. Se você pegar esse livro meu e começar a ler todos os livros meus, você vai me conhecer. Se você pegar a Bíblia e começar a ler a sério, você vai conhecer. Sabe por quê? O livro Bíblia é o livro que é o único livro que o autor está sempre presente. Espírito Santo. Vai junto contigo. Valeu? Terminou a pergunta? Total. Fazer um pouquinho. Vamos. Gui, você passou pelo processo que a maioria dos imigrantes passam quando chega em Portugal. Você conseguiu dar essa virada de chave. Você conseguiu sair de um caminho de CLT, que a gente fala no Brasil, né, que é por conta do outra, e conseguiu se tornar um empresário em Portugal e hoje tem colaboradores na sua empresa. Uma pessoa que está chegando aqui em Portugal hoje, está passando por um momento de adaptação e não vê essa possibilidade. Você tem qual dica que você pode dar para essa pessoa? Tá chegando um imigrante aqui em Portugal que está passando pela situação que você já passou lá no início. Cara, ter visão. O principal fator foi que eu já vim alinhado. Tem muita gente que menospreza a comunicação, o poder que a comunicação tem. Então eu vim com a minha esposa e a gente já veio disposto. Cara, eu sei que a gente vai chegar lá, nós vamos ter que conquistar o nosso espaço. Então a gente está disposto a trabalhar em subemprego, a gente está disposto a passar por isso, por isso. Então a gente tinha uma visão do que a gente ia fazer aqui. A maioria das pessoas vem fugida do Brasil e acha que vai chegar aqui, vai ser mil maravilha. Então, primeira coisa, ter uma visão de onde você quer chegar. Eu sabia que eu ia empreender aqui nesse país. Sabia que de alguma forma minha vida ia dar certo aqui. Mas eu projetei um caminho para poder chegar lá. Entende? Só que a maioria das pessoas acha que o subemprego, ser um estafeta igual eu era,
é o teto, acabou. É isso daqui que eu tenho pra mim como imigrante. Porque aqui nesse país, pra você ser um caixa de supermercado, você precisa ter um inglês. Você precisa ter a documentação daqui. Então nem pra isso você tá apropriado. Aonde que eu vou chegar então? Entende? Aí as pessoas se limitam. Mas o porquê que eu falo de fazer até dar certo? Porque eu não me limitei a ser um estafeta só. Eu não me limitei àquilo que as pessoas acham que é. Eu fui além. Entende? Eu projetei a minha vida para poder chegar aonde eu estou. E aí agora eu tô visando mais. E tem uma frase que eu carrego comigo: grato sempre, conformado jamais. Então fui grato por esse momento que eu vivi, mas eu nunca conformei com ele. Entende? Então o imigrante, ele precisa ser um inconformado. Eu preciso saber que eu preciso viver o melhor dessa terra. E quando eu falo essa terra, é Portugal mesmo. Portugal é um país de oportunidade. Só que oportunidade, se você não criar ela, ela nunca vai chegar até você. Então eu criei as minhas oportunidades para poder ter os resultados que eu tenho hoje. Entende? Então, o principal conselho: seja alguém que enxerga além, seja alguém que planeja o seu futuro e não se limite a viver só de subemprego, só aquilo que as pessoas falam que você tem que viver. Forte. Prontinho? Bravo. Gente, Deus abençoe tua vida. Ah, vai lá, Guilhermão. Ah, boa. Redes sociais aí pra nós. Ó, pra vocês me encontrar em qualquer rede é Gui Araújo I. Gui Araújo I. Você vai me Gui encontrar por lá. Araújo. Vou Gui- estar lá falando pra caramba, tem conteúdo todo dia pra poder, não é pra poder te ensinar, não, é pra poder mostrar minha vida, ver se você consegue tirar algum proveito dali, tá? Então vai ser um prazer poder te receber lá. E você que tá aqui assistindo, você pode deixar aí um like, se não um dislike, mas faz alguma coisa, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Até o próximo podcast. Nos acompanhe aí, tenho certeza que vai ser uma benção. Deus Valeu. abençoe. Um abraço.